Testando, 2, 3, começando. Introdução. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E você está se perguntando, quando foi descobrir o Brasil? O que aconteceu em 1500? Bom, é sobre isso que vamos falar do vídeo de hoje. Então, já deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho, comente se gostou do vídeo. Então, se gosta de conhecimento, vem comigo. Quando os portugueses chegaram no território que conheciam como Brasil, por volta de 1500, ele não era chamado de Brasil. Isso era óbvio. A chegada do português ocorreu sob o comando de Pedro Alves Cabral, que desembarcou no dia 22 de abril de 1500. Inicialmente, a nova terra receberia o nome de Ilha de Vera Cruz. Porém, esse nome foi alterado no ano seguinte, Terra de Santa Cruz. Foi nome oficializado em Portugal, em 1501. Após perceber que não se tratasse apenas de uma ilha, mas sim um grande extenso de terra, o nome Brasil começou a popularizar pretensiosamente. Ele surgiu por causa de intensa exploração por pau-brasil, foi uma outra língua, pau-brasil, cuja madeira é muito valiosa para o tingimento de tecido. Passaram a chegar em 1530, e foi que começou a grande tragédia. A escravidão no Brasil iniciou na década de 1530, quando os portugueses implantaram base de colonização na América Portuguesa. Isso ocorreu principalmente devido à necessidade de mão de obra para trabalhar nas lavouras. O processo começou a escravizar dos povos indígenas. Ao longo do século XVI e do século XVII, essa praga foi gradualmente substituída pelos escravos de africano, trazendo por meio de tráfico negreiro. A escravidão no Brasil, assim como outras para a parte do mundo, foi instituição cruel e desumana. Sua consequência ainda são sentimentos atualmente. Mas desde 1130 anos após a assistência da Lei Áurea, a violência e a discriminação sofridas pela população negra no dia de hoje reflete ao país foi construído por meio de normalização e preconceito e da violência. Além do africano, é importante lembrar que milhões de indígenas também foram escravizados pelos portugueses. Essa escravidão deixou marcado profundamente a perpetua preconceito, violência que ainda afeta esse povo, ou esse povoado. A escravidão no Brasil teve início na década de 1530, período que os portugueses deram início ao processo de colonização. Até então, principal atividade econômica era a exploração por pau-brasil. Então, os trabalhadores indígenas era realizado por meio de escambo. Os indígenas intensamente derrubavam a árvore, tratavam a madeira de costa e recebiam objetos troca de serviços prestados. Em 1534, os portugueses implantaram o sistema de capitania hereditária América Portuguesa e passou a incentivar a instalação de engenhos para a produção de açúcar. A atividade atingiu em uma grande quantidade de trabalhadores, como o português considerado também braçal, em uma atividade inferior, desistir da escravidão à mão de obra disponível naqueles momentos, os indígenas. A escravidão dos indígenas foi principalmente fonte de mão de obra braçal por portugueses até o meado do século XVII. Antes dos africanos, a escravidão se tornou maioral. Para a colonização rurales, a escravidão indígena era mais barata, mas apresentava diversas dificuldades. Por muitos indígenas resistiam ao trabalho continuado nas lavouras, pois sua cultura não estava baseada nesse tipo de atividade. Além disso, havia conflito entre colonizadores e jesuítas, que era contra a escravidão dos indígenas e defendia a catesia, a ação do povo nativo.
A pressão, a pressão dos religiosos levou a coroa portuguesa a proibir oficialmente a escravidão dos indígenas. Mesmo assim, ela continuou acontecendo em diversas regiões, principalmente onde havia poucos escravos africanos. Outro problema é enfrentado pelos colonizadores foi a alta mortalidade indígena, causando doença trazida pelo europeu, guerras entre povos indígenas, conflitos dos portugueses e a resistência da escravidão. Por outro causa disso, obter dessa mão de obra tornou-se cada vez mais difícil. Os indígenas eram chamados pelos portugueses negros da terra, possuindo menos valor comercial do que os africanos escravizados. Na década de 1570, indígenas escravizados custava, falei errado, gente, desculpa, cerca de terço de valor de africano escravizado. Após a chegada do africano no Brasil, à volta de 1550, os indígenas continuaram principalmente a principal mão de obra econômica açucareira até no meado do século XVII. Na década de 1590, cerca de 2/3 dos escravos do Brasil, além dos indígenas, somente com a expansão de produção de açúcar e tráfico de negreiro. Região da Bahia, Pernambuco passaram a utilizar o número maior de africanos escravizados. Ao longo de mais de 300 anos, cerca de 4,8 milhões de africanos foram escravizados e enviados para atender crescente necessidade da mão de obra, principalmente no engenheiro de açúcar. Os escravos eram submetidos a condições extremamente difíceis, com jornada que podia chegar a 20 horas por dia. O trabalho de engenheiro período frequentemente causado acidente grave com a imputação queimaduras. Além disso, os escravos viviam sem salão, recebia alimentação insuficiente, tinha pouca oportunidade de cultura alimentar, pois a própria substância. Ele atuava em diferentes funções, no campo, na casa do senhor e na cidade. A violência fazia parte cotidiana, era utilizada para controlar e intimidar os escravos. O castigo é chicotadas, ocorrentadas e máscara de ferro, prisão no troco de era comum. Muito também era executado quando acusados a desobedecer ou rebelde. Desculpa, gente, trava a língua. Bom, o fim da escravidão no Brasil foi um dos últimos países da América a abolir oficialmente a escravidão. A abolição ocorreu dia 3 de maio de 1888, por meio de uma lei aureira assinada pela princesa Isabel. No entanto, o fim da escravidão não ocorreu apenas em incentivação na monarquia, mas também devido à crescente prisão de social da sociedade brasileira e a existência próprio escravo. O movimento de abolição ganhou força principalmente a partir da década de 1870, após o fim da Guerra do Paraguai. Entretanto, o debate foi a abolição já existia independência do Brasil. O marco importante foi a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico de negreiro. Com o fortalecimento de campanha abolicionista, surgiram diversas associações do grupo de lutar pelo fim da escravidão.
advogado passaram em defender escravizados no tribunal. Jovem jornal. Oi, porra. Jornal publicado textos favoráveis e abolição muito pessoa ajudando escravos a fugitivos, oferecendo abrigo e proteção. Essas ações enfraqueceram o sistema escravizista, aumentar a prisão do governo. Diante da mobilização, a população contava resistência. O Império foi obrigado a decretar o fim da escravidão em 1888. A notícia recebeu grande comemoração em várias partes do país. A pensar que a conquista da liberdade, os escravizados continuaram enfrentando preconceito, discriminação e falta de oportunidade de trabalho, a educação e a moradia. O problema contribuía para a desigualdade social, que persistem até o dia de hoje. E chegando no fim do vídeo, peço que deixe o like e inscreva no canal para me ajudar nesse estudo sobre a história e a sociedade brasileira. Espero que gostaram, gente. E lembre-se, o descobrimento é a chave do conhecimento. Até outro dia.